Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de tópicos de física. Então nessa aula, né, corresponde à primeira etapa do módulo 1, nós iremos falar sobre as leis de Newton e suas aplicações. Então a aula vai seguir a seguinte estrutura: nós iremos falar sobre as leis de Newton de forma bem sucinta e logo em seguida nós iremos falar, tá, sobre as aplicações das leis de Newton, explicando o que é uma força-peso, uma força normal, uma força de atrito viscoso, né, de atrito viscoso e a força elástica. Então, a primeira lei de Newton, o que ela diz? Diz o seguinte, que se uma partícula estiver livre, então ela está em repouso ou ela está em movimento retilíneo uniforme, né, está com velocidade constante. Mas isso é o princípio de Galileu, na verdade, porque Newton se perguntou, um objeto está em repouso em relação ao quê? Está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante em relação a quê? Então precisa se definir um referencial inercial. Então essa é a inovação, né, da primeira lei de Newton, né, a inovação de Newton, onde ele definiu um referencial inercial, na qual as leis dele, né, as leis seguintes, só fazem sentido se estiverem sendo analisadas a partir de um referencial inercial, que é um referencial que está parado, né, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei de Newton, ela é uma equação diferencial, então ela indica como vai ser o estado da partícula em um tempo futuro, né? Ou seja, se aplicada uma força, né, em um corpo, a força resultante em um corpo for diferente de zero, logo haverá mudança de estado, né? E essa mudança de estado é dada por essa grandeza, chamada de quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento, ela é dada pelo produto da grandeza escalar massa vezes a velocidade. Tá? Nos nossos exemplos, a força resultante ela será dada por m. O m vai ser constante nos nossos exemplos, a massa não vai mudar. Um foguete, por exemplo, ele muda a massa à medida que ele vai se deslocando, mas nos nossos exemplos não, a gente vai tratar sempre de massa constante. Então ele vai sair da derivada. Então ele vai ficar m dv dt, que fica da forma mais conhecida, né? Que é onde a força resultante é massa vezes a aceleração. Mas a gente vai tratar dessa maneira aqui, tá bem? Bom, a terceira lei. A terceira lei diz o seguinte, quando corpos interagem, tá, a força numa delas possui o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentido contrário à força que atua na outra. Tá? Então a gente pode observar ação e reação. Podemos observar que, nesse exemplo, a força de A em B, né, o vetor força de A em B, é igual a menos a força de B em A, para indicar que eles têm sentidos contrários. Então vamos pegar aqui como primeiro exemplo a força-peso, que é dada pela massa vezes a gravidade, né, bem conhecida por vocês. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma bola, né, um objeto sendo lançado de uma altura de 80 metros, tá, com a velocidade inicial igual a 60 metros por segundo e com um ângulo de inclinação igual a 30 graus. A pergunta aqui qual é? Qual vai ser a velocidade da partícula em determinado tempo? Né? Como a única força atuando na partícula é a força-peso, que é para baixo, e a nossa orientação, tá, do eixo Y vai ser para cima, tá, ou seja, o vetor J, né, vai ter orientação para cima, e o peso é a massa vezes a gravidade. Vamos considerar aqui a gravidade como sendo 10. Então a força resultante na partícula, só tem uma, né, é igual a menos 10m, né, esse 10 aqui é a gravidade, m é da massa J. Então, aplicando a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a m dv dt, e a força resultante só é uma, né, só tem a força-peso, é igual a menos m vezes 10, né, a gravidade vezes J. Igualando essas duas forças, temos que m dv dt é igual a menos m 10 vezes J. Dividindo a massa, né, dividido por m em ambos os lados, temos que dv dt é igual a menos 10 vezes J. Usando aqui a separação de variáveis, né, nós temos que o dv é igual a menos 10 dt vezes J. E integrando,
né, essa equação aqui, de um 0 até um t, e de um v0 até um v. Então fica, vetor fica v, menos vetor v0, é igual a menos 10t. V sou j. Então fica v menos, ou igual, né, a v0, passando esse v0 para o lado direito, menos 10t v sou j. Então nós chegamos na equação da velocidade, né, em função do tempo, né, o v de t. Observem que, que nesse caso, né, quando não tem atrito, nós desprezamos o atrito, a massa não é levada em consideração, já que ela é cancelada. Então não depende, a velocidade da partícula não vai depender da massa. E lembrando que esse V0 aqui, ele tem as componentes, né, as projeções ortogonais no eixo X, mais a projeção ortogonal no eixo Y. Tá? E esses V0, o V0x e o V0y depende do ângulo e da velocidade inicial, né, que foi dada no exemplo. Né? O ângulo é 30 e a velocidade inicial, né, o módulo da resultante é 60 metros por segundo. E fica para atividade para vocês encontrar esses valores e substituir na equação. Então vamos aqui para o próximo exemplo, né, a próxima aplicação da lei de Newton, que é a força de atrito. Observem que a força de atrito é uma força que é contrária ao movimento. Né? Se um bloco estiver se deslocando para a direita, a força de atrito vai ser contrária a essa força, né, ao movimento. Bom, e, por exemplo, para efeito de cálculo, né, para a gente fazermos aqui um cálculo usando o cálculo diferencial, integral e as equações diferenciais, vamos tratar aqui do atrito viscoso, que é exemplificando um objeto quando está submerso, né, está imerso em um fluido, tá, ou em um gás. Então nele atua essa força de atrito viscoso, é o chamado arrasto. Tá? E ela é contrária ao movimento, por isso que a força de atrito viscoso ela é menos, tá? Porque é contrária ao movimento. Esse K é uma constante que depende da geometria do objeto, depende do fluido, e o V é velocidade, porque quanto maior a velocidade, tá? Isso aqui é uma equação empírica, quanto maior a velocidade, maior essa força de atrito. Beleza, nesse exemplo, vamos imaginar que o corpo é solto, né? Queda livre, ele é solto, tem a velocidade inicial igual a zero, e vamos considerar para baixo como positivo. Tá? Aqui é justamente a aplicação da primeira lei de Newton, definido o referencial inercial, tá? Um sentido positivo para o eixo Y. Então, nós já sabemos que a força resultante, ela, nesse caso, ela é duas, né? Porque nós temos a força peso e a força de arrasto. Então a força resultante, ela é igual a força peso é positiva, porque está no sentido positivo. Então é M vetor G menos, né, para o contrário, K V. Notem que tanto o vetor G, como o vetor V estão na mesma direção, né? Só muda o sentido. Então eu posso pegar somente o módulo, né, porque a força resultante pela segunda lei de Newton é igual a M dV dt. Então está tudo na mesma direção, tá? Só está em sentidos opostos. Então eu vou pegar somente os módulos, tá? Então aqui eu colocando a equação e a perguntinha que eu faço aqui, o objetivo dessa questão e a velocidade nesse caso, será que depende da massa? Bom, seguinte, como nós vamos pegar somente os módulos, né, porque está tudo na mesma direção, só o sentido que é oposto, então eu vou igualar essas duas equações. Então fica mg menos kv é igual a m dv dt. Vamos fazer aqui a separação das variáveis. Então fica dt, aqui mg é constante, né? Só tem o kv, né? O v aqui dependendo, né, do dv aqui, então fica m dv sobre mg menos kv. Se eu integrar aqui de 0 a t e 0 a 1t, e integrar aqui de 0, né, velocidade inicial igual a 0 até 1v. Eu vou dividir ambos os lados por m, tá? Ambos os lados
em cima e embaixo por m, então fica aqui um m aqui, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque vale lembrar que a integral de 1 sobre x dx ele é igual ao ln de x mais uma constante, né? O módulo de x mais uma constante. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Vou fazer o método da substituição, onde eu vou chamar o u desse termo aqui. U é igual a mg menos kv sobre m. Quando a velocidade for zero, né, que é o caso aqui, vamos pegar os limites. Quando a velocidade for v, o u tem esse valor, né, vai substituir tudo aqui. Quando a velocidade for zero, né, nesse caso, o u ele é igual a... Então, quando a velocidade for zero, como é que fica? Então, fica m, cancela com esse m, então u é igual a g. Então, os limites é... Agora, o u vai de g até mg menos kv sobre m. Derivando aqui o u, então fica du é igual a menos k sobre m dv. Então, isolando aqui o dv, é igual a menos m sobre k du, certo? M passa multiplicando e o k passa dividindo, né? Negativo. Então, vamos substituir na nossa equação, tá? Nessa equação aqui. Então, como é que fica? Integrando logo o dt, né? Então, nós já temos que aqui vai ser t, é igual a integral do inicial, que é g, até o final, que é mg menos kv sobre m. Quem é o dv? Né? Quem vai ser... Isso aqui tudo é u, né? 1 sobre u, 1 sobre u, vezes dv. Quem é o dv? Menos m sobre k du. Certo? Menos m sobre k du. Então, menos m sobre k é uma constante, ele pode sair da integral aqui e já pode ir multiplicando aqui o tempo. Então, fica menos kt sobre m é igual a integral de o du, que é ln de quem? Ln de mg, já vou aplicando logo aqui, mg menos kv sobre m menos o ln de g. Como podemos aplicar aqui a propriedade do logaritmo, né? Então, esse termo aqui divide esse, né? A diferença do logaritmo é a divisão dos logaritmandos. Então, menos kt sobre m é igual a ln de mg menos kv sobre m sobre g, que fica assim, né? Beleza. Vou aplicar também a exponencial, porque, se vocês lembrarem, né, a exponencial do ln de x é o próprio x. Então, vou aplicar aqui a exponencial, então fica a exponencial de menos kt sobre m é igual a mg menos kv sobre mg. Então, vou distribuir aqui esse denominador. Então, fica e elevado a menos kt sobre m é igual a 1 menos kv sobre mg. Isolando logo aqui o v, né? Se a gente isolar o v, passa esse termo aqui para a esquerda e esse termo aqui para a direita. E isolando logo o v, nós temos que o v é igual a mg sobre k, que multiplica 1, né? Que 1 fica, só esse que passa para lá, menos e elevado a menos kt sobre m. Pronto, encontramos a equação da velocidade em função do tempo, né, dependendo do tempo. E nós observamos agora que, diferente do exemplo anterior, onde não tinha atrito, quando tem atrito, a velocidade depende da massa. Muito bem. Perguntinha aqui que vocês vão responder, tá? Tá lá na listinha. Quando o tempo tender para o infinito, ou seja, quando o tempo for muito grande, qual o valor da velocidade? E é claro que quando o K tender a zero, ou seja, quando eu tirar o atrito, né, a constante de atrito viscoso, a velocidade tem que bater com esse resultado aqui, né? Tem que bater com esse resultado, já que esse aqui é o caso que não tem atrito. Então, se a gente tender esse K para zero, esses resultados têm que serem os mesmos. Então, essa é a atividade para esse exemplo.
Bom, vamos aqui para o próximo exemplo, né, a próxima aplicação da lei de Newton, que é a força elástica. A força elástica ela é também um tipo de força que é contrária ao movimento. Ele é dado por essa equação, tá? A força elástica é menos kxi, né, nesse exemplo aqui, já que o movimento é na horizontal. Esse K é a constante elástica, e quanto maior essa constante elástica, mais dura é a mola, ou seja, mais difícil de esticar ou de comprimir. E esse negativo aqui é porque indica que ele é contrário ao movimento. Se você estica a mola para a direita, logo vai ter uma força elástica no sentido contrário, para a esquerda. Ótimo. É chamado também de oscilador massa-mola ou oscilador harmônico, né, quando está livre do atrito. E ela oscila entre as amplitudes A positivo e A negativo. Tá? Fica oscilando entre esses dois termos. E essa posição zero aqui é a posição chamada posição de relaxamento. A mola está relaxada. Então ela não tem não estica, não está esticada. Quais são as forças que estão aqui nesse momento? Nós temos a força elástica, digamos que a mola está indo para lá, né? Força elástica no sentido contrário, nós temos a força normal, nós temos a força peso. Essas duas forças se anulam de tal maneira que a força resultante só é a força elástica. E ó, observem que a força elástica ela é na direção x, né? E a força resultante, ou seja, que está associada à velocidade também é no eixo x. Então, como no exemplo passado, vamos pegar somente os módulos, já que está tudo na mesma direção, só o sentido que é oposto. Então, vamos pegar somente os módulos. Então, a resultante, mdv dt, e só tem a força, né? Porque o peso e a normal se anulam, menos kx. Então, como é que fica aqui? Vamos aqui ir lembrando, tá? Que a velocidade ela é dx dt. E o dv dt, então, por sua vez, né? O dv dt, então, por sua vez, ele é a derivada segunda de x, em função do tempo. Então, substituindo na nossa equação, e já passando k para cá, tá? Então, fica m dx2 dt2 mais kx é igual a zero. Bom, essa equação aqui é conhecida por vocês, tá? É chamada equação linear. Então, nós podemos propor uma solução, né, que é chamada equação característica, solução característica. Né? O x de t, ele pode ter essa cara aqui, é uma exponencial de lambda t, basta encontrar esse lambda para que ele seja a solução disso. Tá? Então, vamos encontrar esse lambda. Para isso, a gente vai ter que derivar duas vezes, né, para a gente substituir aqui. Então, derivando uma vez, vou chamar de x', tá? X' de t para indicar que é a derivada do tempo. Lambda, derivada da exponencial ela mesma, né? Só que tem o lambda, elevado a lambda t. E a derivada segunda de x, derivada segunda, é igual a lambda ao quadrado elevado a lambda t. Então, vamos pegar a derivada segunda e o próprio x, né? Que aqui tem a derivada segunda e o próprio x, substituir aqui e encontrar esse lambda. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela. Ok. Então, dá para ver a tela. Então, vamos lá substituir. Né? Substituir aqui então, fica m lambda ao quadrado elevado a lambda t mais k elevado a lambda t igual a zero. Né? Substituir tanto a derivada como o valor do x aqui nessa equação. Podemos colocar o elevado a lambda t em evidência. Elevado a lambda t em evidência, de tal maneira que fica m lambda ao quadrado mais k igual a zero. Então, para qualquer t, esse termo aqui tem que ser igual a zero. Logo, m lambda ao quadrado é igual a menos k, de tal forma que o lambda ao quadrado é igual a menos k sobre m. Então, tirando a raiz, né, não existe solução nos números reais, mas sim nos números complexos. Então, o lambda são duas soluções, né, mais ou menos i raiz de k sobre m. E vamos chamar esse raiz de k sobre m aqui de um azinho qualquer. Então, fica mais ou menos ia.
e A. Então nós temos duas soluções. Então, por ser essa equação acima aqui ser a equação linear, então a solução dela é uma combinação linear desses dois resultados aqui. Então, logo o x, o x de t, né, é igual a um C1 elevado a I AT, né, lembrando que o A ele é raiz de K sobre M, mais C2, né, a combinação linear, C2 é elevado a outra solução, né? Uma é positiva e a outra é negativa, menos I AT. Lembrando da equação de Euler, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Agora eu vou ter que fazer aqui em cima. Lembrando da equação de Euler, né? Onde a equação de Euler diz que E elevado a I θ, por exemplo, ele é um cosseno de θ mais I seno de θ. Então nós podemos aplicar aqui, tá? Aplicar aqui. De tal maneira que fica x de t é igual a... Então aqui vai ter um cosseno mais um seno, e aqui vai ter um cosseno menos o seno, né? Então vou ter dois cossenos, então a gente pode colocar logo os cossenos em evidência. Vou fazer direto, tá? Mas vocês podem fazer em casa, tá? Então se eu fizer direto, né, eu vou ter um C1 mais um C2, um C1 mais um C2, cosseno de AT, mais I, já esse vai ter, os cossenos sempre são positivos, né? Já o I, né, esse fator I seno de θ aqui pode ser positivo ou negativo. Então nós vamos ter um positivo desse aqui e um negativo desse. Então eu vou chamar de C1, né, vai ficar C1 menos C2 seno de AT. Beleza. Vamos lembrar aqui de uma identidade trigonométrica. O resultado já está aqui, nós já encontramos o x de t, né? Mas a gente quer encontrar de uma forma bem resumida e ficar de forma elegante, né? Na matemática a gente quer os resultados de forma elegante. Então vamos usar a trigonometria. Se a gente lembrar, né, um seno de um x mais um y, ele é seno de x, cosseno de y, mais seno de y, cosseno de x. Já que esse C1 e esse C1 mais C1 e C2 são constantes, então eu posso encaixar aqui nesse caso um seno, para ficar parecido com isso, e nesse outro aqui, I C1 menos C2, um cosseno, né, para ficar parecido com esse. Só que tudo constante. Então eu vou chamar de C1 mais C2 de 1A cosseno, seno, né? Seno de B, né? Ficar tudo constante. Esse B é uma constante, esse é uma constante. E o I, C1 menos C2 de A, nesse outro caso, já tem o seno, então falta o cosseno, né? Cosseno de B. Tudo constante. Então vamos colocar aqui. Se a gente substituir aqui, né, aqui vai ficar o cosseno de B, o A seno de B, e aqui o A cosseno de B. Então, o x de t, tudo bem? Ó, fica com essa cara aqui, ó, onde o x ele é o x é o A, t, e o y é o B, né? Se a gente comparar aqui, ó, o x ele é o AT, desculpa, o x ele é o B e o y ele é o AT. Então o x de t, né, por comparação aqui, x de t é igual a seno de AT, onde nós já sabemos que o AT, quem é o AT? O A, ele é raiz de K sobre M, né? Já substituindo logo, o A, raiz de K sobre MT, mais o B. Pronto, ficou uma equação elegante, né, e bem conhecida, a função seno. E nós já sabemos que na função seno, esse termo que acompanha a função seno, quem é? É a amplitude da oscilação, né, da função seno. E esse raiz de K sobre M, que acompanha aqui o tempo, né, como se fosse o ângulo, ele é a frequência de oscilação. Tá? Então, para o caso específico aqui, para o caso concreto do oscilador harmônico, né, ele é a amplitude máxima, né, do oscilador, o máximo que ele pode chegar. A raiz de K sobre M é a frequência angular,
com que oscila, a oscilação do oscilador harmônico. E esse B é a fase inicial, onde inicia, né, o movimento do oscilador harmônico simples. E como atividade vocês vão encontrar a velocidade e depois a aceleração. A velocidade basta derivar, né, já que a velocidade é dx dt. Vocês vão encontrar a fórmula da velocidade. E a aceleração é dv dt, né, a variação da velocidade em função do tempo. Então vocês vão encontrar o V e depois substituir aqui. Então é isso, pessoal. Sucesso, espero que tenham gostado da aula. Eu vou disponibilizar o meu WhatsApp institucional, né, para qualquer dúvida. E sucesso!